Olá, boa tarde a todos. É um prazer. Boa tarde. É um Boa prazer. tarde a todos. Isso, é um prazer estarmos juntos aqui para essa breve consideração bíblica. Quero dar as boas-vindas a tanto a quem estiver aqui pelo Telegram ou quem estiver ouvindo depois essa consideração gravada. É muito bom nós estarmos juntos para abordarmos aspectos da palavra de Deus, sempre com a intenção de ter comunhão e também de recebermos edificação. Nós temos aqui o comentário que já foi colocado a respeito da consideração de hoje, que baseia-se no livro Grandiosas e Preciosas Promessas. É um livro também tradicional entre os estudantes da Bíblia, é uma compilação de comentários baseados em textos bíblicos. O escolhido de hoje é baseado em Hebreus 3:14. Simone pode ler aqui o texto primeiro, Hebreus 3:14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Exato. Então, vejam que se nós quisermos ser participantes de Cristo ou termos membresia no corpo de Cristo, nós temos que ter uma fé firme até o final. Não basta começar com todo o gás e depois abandonar. Nós não somos dos que retrocedem para a destruição, como a Bíblia diz. E o que implica isso? O que quer dizer então continuarmos participantes de Cristo? Quais são os desafios? Quero dar aqui as boas-vindas ao Alvarino, que está nos escutando. Tudo bom com você, Alvarino? Se quiser também comentar ou mandar um abraço, é só abrir o seu microfone e falar conosco aqui. Voltando então à pergunta que eu fiz, quais são uma das coisas que tem que ver com o estarmos em Cristo? E novamente aqui também a Margarida, que eu estou vendo, a irmã aqui que acabou de entrar. Tudo bom, Olá, irmã? boa noite. Tudo bem, obrigada. Boa noite, é um prazer noite, estarmos irmã Margarida. juntos. Boa noite. Rosângela também, já o pessoal está começando a entrar aqui. Muito bom estarmos juntos nessa breve comunhão. Então nós vamos ler agora o comentário do Grandiosas e Preciosas Promessas, feito sobre esse texto aí de Hebreus 3:14. Vamos lá, só um minutinho aqui. Hebreus 3:14, e está aqui o comentário. O espírito de descontentamento desvia o olhar da provisão divina do maná celestial, fazendo a pessoa ansiar por outro alimento de sua própria provisão ou de suprimentos terrenos. O Senhor concede a oportunidade de se alimentarem plenamente com o que desejam, mas a Bíblia fornece o maná da verdade divina. A verdade precisa ser recolhida, moída e assada, mas é a provisão de Deus. É saudável e nutritiva, é exatamente o que nós, como povo de Deus, precisamos para nosso fortalecimento e aperfeiçoamento. No entanto, alguns anseiam pelos potes de carne do Egito, as teorias do mundo. Então, ele permite que fiquem ao alcance dos que desejam isso. Eles se refastelam com teorias evolucionárias e autocríticas, e como resultado perecem como novas criaturas, deixam de ser o povo de Deus, deixam de andar nas pegadas do Mestre, são consumidos pelo fogo ou febre que os erros que anseiam produzem. Olha que comentário interessante, né? Maravilhoso e atual também, né? Assim, Sim. é engraçado como os escritos, o Maná, por exemplo, ele já tem aproximadamente 100 anos ou mais, né, André? Sim. Mais de 100 anos. Mas E porque tudo que nós lemos é atual, porque é da Bíblia. Não é uma interpretação, simplesmente, né? Exato. Tanto o Maná quanto, por exemplo, Grandiosas Promessas são baseados em artigos da Torre de Vigia de Sião. Tanto é que aqui embaixo esse R5306 e 5307
é justamente a página das reimpressões, então seria a página 5.306. E dependendo da revista em questão, é bem mais antigo, porque lembre-se que ela começou em 1879. Isso. Foi o primeiro número. Em 1916, Russell faleceu, quer dizer... E foi o último número dela. Na nossa opinião, não teve continuidade depois. Já tem 105 anos do falecimento, quer dizer, tudo é bem antes disso, né? Exato. E aqui fala que é possível ter um espírito de descontentamento com relação ao maná celestial. Não estamos falando aqui do maná, o maná que nós lemos todos os dias, mas sim as provisões divinas das pela provisões Bíblia, né? divinas da Bíblia, da Palavra de Deus, da sã doutrina, que são os suprimentos celestiais. Que eu acho que talvez até o maná que os israelitas receberam, talvez até prefigure esse alimento que a gente recebe hoje, né? Jesus falou que ele era o pão do céu. Então, acima de tudo, prefigura o próprio Jesus e a vida que ele entregou, né? E o fato é que tem gente que abre mão de tudo que é sadio, e aí podemos nos lembrar até daquele comentário que fizemos em uma das reuniões e também foi transformado em vídeo, né, sobre as lixeiras da internet. Quem fuça em lixeira acaba se envenenando, acaba comendo lixo. E a gente percebe isso, muitos que entram em contato conosco só pensam em teorias de conspiração, em histórias, em detalhes que não levam são, a nada, não são sadios, não só edificam, né? Deixam a mente e o coração pesados. E em nada ajudam, não edificam, não constroem. É o caso aqui, por exemplo, né? A verdade, como diz aqui, ela precisa ser recolhida, moída e assada. Então, você exige uma dedicação, uma vontade de você querer pesquisar e ir a fundo e conectar os pontos e entender as coisas. Não muitas vezes não vem assim tão esmiuçado, né? Dependendo do assunto é bem complexo, mas faz parte dos tesouros escondidos, faz parte do nosso processo. Porque, como diz aqui, é saudável e nutritiva e é exatamente o que nós precisamos como povo de Deus. É tipo o alimento natural, orgânico, vamos dizer assim, né? Em que a pessoa tem que pegar um legume, descascar, preparar com carinho, temperar, né? E o alimento que não é saudável, que geralmente vem em pacote, você abre o pacote e digere. Um miojo da vida, né? Simplesmente é o trocar o descascar pelo pacote. E na internet a gente vê muito isso, pela satisfação rápida de algum pensamento, né? O engraçado é que se ainda fosse só miojo, até meio que está sustentando de algum jeito, né? Parcamente, mas está. O problema é que tem muita gente que passa a comer veneno. E veneno aí mata. Tá matando aos poucos. Então quem é do corpo de Cristo, quem faz parte da nova criação, quem tem o Espírito de Deus, tem que tomar muito cuidado com isso. É como se estivesse voltando para comer o quê? Lá do Egito. As carnes do Egito, que os israelitas reclamavam, né? Que sentiam saudade do... Eu lembro que deles falando dos alhos do Egito. O alho poró, né? Inclusive, eles estavam livres da escravidão, mas eles estavam ansiando coisas que não fariam diferença naquele sofrimento que eles estavam passando lá como uma nação escrava, né? Exato, né? Aí, por exemplo, aqui cita, né, teorias evolucionárias, a alta crítica da Bíblia, né? Isso são coisas que não levam a nada. Aí até fala, né, que as pessoas que se inclinam para essas teorias do mundo, né, e que Deus permite que essas pessoas alcancem essa lixeira, por quê? Porque hoje existe o livre-arbítrio. Ninguém é boneco que fica sendo conduzido por Jeová de um lado para o outro, né? Se ele próprio ficar futucando no lugar errado. E eu me lembrei, quando eu estava lendo aqui,
que eles se refastelam com teorias, né? Hoje, nesse momento da história, as pessoas também estão se embebedando com a política. A gente está vivendo um momento muito delicado e não é só Brasil, não é só a nível de... se percebe, né? Pelo menos quando eu leio alguma coisa, que é a nível mundial, as pessoas estão brigando. É verdade. Isso me leva para a Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo no fim ia ser confusão, ia ser muito difícil. Os cristãos seriam perseguidos e a gente fica notando, né, observando, atento, como o próprio Jesus disse que nós devíamos ficar acordados, quer dizer, prestando atenção, mas é um prestar atenção para ver onde os assuntos, como os assuntos são conduzidos e como nos afetam, né? Mas não para ficar se enfiando nesse meio como se fosse resolver os problemas do mundo, porque a Bíblia já diz que não vão. Né? Então, até os países mais estruturados hoje, eles estão em decadência também. Ou moral, pode ser que as pessoas se iludam só com o crescimento econômico, né? Mas as outras áreas, né, elas são muito importantes, né? Então eu quero aproveitar para dar também aqui as boas-vindas para o Joselito, né, que chegou aqui. Tudo bom? Se quiser abrir o microfone também, fique à vontade. E eu queria tocar num assunto aqui como exemplo, né, dessas carnes do Egito, ou do alimento podre, ou mesmo do veneno. Outro dia eu estava lendo aqui algo, né, que é muito comum nesses grupos de ex-testemunhas de Jeová, de dissidentes, né, que na sua vasta maioria aceita de tudo, aceita ateu, aceita pessoas que não vivem o padrão de moral cristão. E pode-se dizer até que preferem. Né? E de ajuda não é nada. Então eu separei aqui uma informação sobre a tal da Lilith, ou Lilith. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar da suposta primeira mulher criada antes de Eva? Lilith. Quem se quiser abrir o microfone. Já sei. Já, né? Tá vendo? Joselito aqui, Margarida também, né? E você vê como que as pessoas criam, né, coisas, né, cavucam coisas para poder lançar dúvidas na Bíblia. E aí eu pretendo até fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, mas na breve pesquisa que eu fiz, vou pegar aqui para vocês. O que foi que eu vi? Deixa eu ver aqui. Pegar aqui sobre a Lilith. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque eu mudei para um outro aplicativo aqui. Perfeito. Tá perfeito, né? Tá. Sim. Ok. Então tá aqui, olha, Lilith. A ideia seria o quê? Que Lilith e Adão seriam o primeiro casal responsável de cuidar do Éden. E aí, com o tempo, a Lilith se rebela por não se conformar em estar numa posição inferior à de seu marido, já que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí eles dizem, né? Aí começa a dizer, de onde veio isso? Bom, é antigo? É antigo, mas não é tão antigo quanto, por exemplo, os escritos hebraicos, né, do Gênesis. Dizem que o registro mais antigo dessa história está nas gravuras dos amuletos de Aslan, Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Século 7 a.C. está ali na esquina da história, né? Você vê que o Gênesis foi escrito muito antes disso. E essa história aí, ela tem elementos totalmente absurdos. Porque diz que ela foi criada por Deus, da mesma forma como Adão, ou seja, moldado pelas mãos divinas, só que, pasmem, a partir de lodo e fezes. Vê se pode se dar crédito a uma história dessa, né? E que depois a história é muito assim, absurda, né? Que aí, assim, resumindo, ela foi expulsa do paraíso, e depois ela quis voltar, aí ela se tornou uma rainha demônio, e aí volta como a cobra para desviar Eva. Isso aí parece até joio crescido, né? Exato, colocado, né? Pelo diabo no meio do trigo. E ela é até chamada de rainha demônio, né?
Então, um negócio assim absurdo. Então é parente. Né? Não era esposa de Adão, era parente do outro. Que não é bíblico. Agora, a pessoa que está inclinada para essas coisas, em vez de ela fazer uma pesquisa da Bíblia para querer... E focar na Bíblia, porque a Bíblia não cita absolutamente nada disso. Aliás, ela diz que a primeira mulher foi Eva. Adão, quando encontrou a esposa, ele fez até, né, o nome mulher, tinha uma poesia naquilo. É ilógico, né? Mas essas histórias servem para desviar as pessoas. E muitas vezes uma pessoa que começou bem no caminho, a pessoa ela pelo menos estava buscando o cristianismo, muitas vezes ela se desvia a tal ponto de dar ouvido para essas coisas. Gosta desse, né, tipo de conspiração, e daí, talvez, histórias, né? Sim, claro, são histórias que eu acho que estão aí para desviar as pessoas. O livre-arbítrio existe. Não foi o Pai Celestial que criou essa história. Ele só permitiu, como ele tem permitido que... É o que diz o texto, né, que a gente leu. Ele tem permitido que as pessoas se refastelem, né, a palavra, né? Quer comer até encher os... Vai em frente. Agora, tem consequências. Então, tem coisas que realmente não vão edificar. E outras... Tem coisas que são corretas. Você vê, se o apóstolo Paulo, das coisas corretas, né, o ensino de batismos, sobre o Senhor Jesus, são corretos. Ele chamou de quê? De leite. Então, se ele já estava ali incentivando ao alimento sólido, e não que o leite seja errado, porque todo mundo tem que começar com leite, mas se ele estava incentivando o alimento sólido, quanto mais então haveria uma palavra de censura, de precaução contra o alimento podre, que nem leite é, mas acaba enfraquecendo a fé do Criador, na Bíblia como inspirada, né? Então, e não podemos achar que a gente é imune a essas coisas, porque não somos imunes. A mentira, ela tem o seu poder de sedução também. Um argumento muito bem elaborado e mentiroso vai convencer você. E aí? Né? Uma vez que mexeu no coração, aí complica. É tipo aquela dúvida que vai ficar para sempre ou por um bom tempo no fundo da cabeça. Você vai tentar não pensar naquilo, vou desviar minha cabeça, pensar em outra coisa, mas ela está lá. E um dia a sementinha pode germinar. Então, para evitar isso, aquele texto que até aqui em outro contexto a gente citou esse texto aqui na conversa do grupo, né? Mas ele é muito atual e muito apropriado para todos, né? Aquele de Filipenses 4:8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, então se é mentiroso, esquece. Tudo que é de séria preocupação, então se não é de séria preocupação, já não, né? Tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continuem a considerar essas coisas. Então, isso vai valer a pena. Verdades devocionais, verdades bíblicas profundas, tudo que nos ajude a crescer o nosso caráter à semelhança do Senhor Jesus, que nos ajude a ficar mais parecido com o Filho de Deus, porque esse é o objetivo de todo verdadeiro cristão, ser uma cópia do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Uma cópia que até vai ser igual a ele mesmo no sentido espiritual, se conseguirmos vencer, sermos mais do que vencedores e irmos para o céu. É isso, esse é a breve consideração de hoje, né? Esse incentivo para todos nós, para continuarmos com o alimento sólido e com as coisas que são justas e castas e que se falam bem. Quero mandar um abraço para vocês que estavam aqui, para a Rosângela. Podem abrir o microfone se quiser, o Joselito, Margarida e vocês todos que estão ouvindo essa reunião gravada. Foi um prazer estarmos juntos, tá? André. Opa! Infelizmente eu tive que atrasar um pouquinho, infelizmente. Eu tive que sair, mas eu estava ansioso para começar a reunião, mas teve que sair, eu fiquei
muito triste, mas cheguei a tempo, graças a Deus. Imagina, até pegar o final da tranquilo. mas fica gravado também, né, André? Fica. E a gente está fazendo esforços assim para ter mais reuniões dessas ao longo da semana. Porque né, Talvez sempre tem um dia raciocínio sim- bom, né, pra gente fazer em cima do... Sempre. E a ideia aqui é da comunhão, é a edificação. Principalmente isso, eu vejo que em mim é um momento que me edifica. Sentar aqui um pouco e conversar. É uma conversa entre irmãos que a gente está tendo, né? E hoje, tanto o Joselito quanto a Margarida falaram da possibilidade de discursos. Um sermão, né? Um breve sermão. Eu nunca tinha feito aqui, já fiz até fora alguns sermões. Mas assim, sermão mesmo, né? Discurso. Talvez de uns 20, 30 minutos no máximo. É uma possibilidade que a gente pode pensar nisso daí também. Marcar um tema relevante e fazermos Que isso bom, aí. André. Pensa mesmo. Pensa nessa possibilidade, é muito bom, fortalece muito, viu? Obrigado pelo incentivo de vocês, tá? É verdade, irmão. Concordo com o irmão Joselito. Devia de fazer uns discursos para incentivar a gente, para fortalecer. Vamos tratar com muito carinho. Tem vários, né? Até que Sim. a gente sempre fala, não, você tem que falar sobre isso. Quando a gente descobre um assunto interessante, né? É verdade. Então, meus queridos, vou deixar aqui o meu abraço e que o Pai Celestial e o Senhor Jesus estejam com vocês. Tá bom? Amém, obrigado. Uma boa tarde a todos, Obrigada, boa noite para todos. boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau. Fiquem com a paz de Deus.